Brasília, com o argumento de que as novas regras para o marco legal do saneamento apontam para o retrocesso, a oposição promete não pegar leve com o governo também nessa questão. Repórter Paula Lobão. Um dia após o presidente Lula assinar 2 decretos que mudam algumas regras no marco legal do saneamento, a oposição já se mobiliza para derrubar as medidas do governo do PT. O deputado Gilson Marques, do Partido Novo, articula a apresentação de um projeto de decreto legislativo na Câmara para assustar os efeitos das alterações sobre o marco do saneamento. A oposição também pretende convocar o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional. Os decretos assinados pelo presidente Lula alterando o marco do saneamento representam um verdadeiro retrocesso para o Brasil. Ainda não deu nem tempo de colhermos os frutos dessa conquista e eles já querem destruir. Vamos apresentar um PDL para tentar sustar essas medidas e ainda convocar o ministro das Cidades para dar explicações. O Partido Novo também estuda acionar o Judiciário, pois os decretos são flagrantemente inconstitucionais, indo contra a lei. O que o governo está fazendo é uma covardia contra a população que ainda não tem saneamento básico. Os governadores de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul criticaram fortemente os decretos de Lula durante evento de um banco de investimento realizado na capital paulista nesta quarta-feira. Tarcísio Freitas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite são defensores de privatizações e das concessões de serviços públicos à iniciativa privada, por prestarem serviços à população de forma mais eficiente. Eduardo Leite classificou os decretos de Lula como retrocesso e lembrou que o Rio Grande do Sul está concluindo o processo de privatização da empresa de saneamento. O marco legal do saneamento, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, no governo Bolsonaro, é considerado essencial para destravar investimentos no setor e levar água tratada e coleta de esgoto para regiões que nunca tiveram acesso a esse tipo de serviço. O marco obriga o atendimento a 99% de toda a população com água e 90% com coleta e tratamento, com prazo até 2033. Entre as regras modificadas pelo governo Lula está a volta das estatais atuando no setor sem licitação e com o executivo repassando dinheiro federal sem critério às estatais até dezembro de 2025. Conosco nessa manhã também, bem-vindo, Fábio Piperno. Seria bom, Piperno, se os parlamentares estivessem todos unidos, fazendo força no mesmo sentido para a aprovação o quanto antes do marco do saneamento, mas vai ter discussão com relação às mudanças recentes feitas pelo atual governo? Bom dia, Adriana. Claro que vai haver muita discussão, sim, até porque a gente sabe que grande parte da população brasileira não está atendida. Então, é preciso mais celeridade no atendimento dessas populações, principalmente em áreas onde, o tratamento de água, onde o saneamento básico ainda não chega. Então, o governo enxergou nisso uma possibilidade de que também as empresas estatais continuem participando da distribuição e do fornecimento desse serviço. É claro que isso vai na contramão daquilo que foi aprovado em 2021. Agora, não podemos esquecer também que, por outro lado, nessas novas regras, o governo, inclusive, amplia a participação das empresas privadas nas PPPs, que estavam limitadas aí a 25%. Mas é óbvio que esse é um tema que tem que ser muito debatido, muito discutido, porque quem está na ponta precisando de saneamento básico não pode esperar. Davi, o governo deve ter algum problema no Congresso Nacional, porque os parlamentares estão dispostos a derrubar os decretos. Mas será que algum ponto desses decretos pode ser utilizado, pode ser mantido? Olha, Tiago, o ponto que pode se preservar do decreto é justamente o que acabou de ser mencionado, derrubar essa barreira de 25% das parcerias público-privadas. Isso dá mais potencial para o setor privado entrar. Mas o decreto do presidente Lula não é que é um retrocesso, é um desastre total, porque impede que o financiamento privado, o setor privado, invista
no setor de saneamento, porque hoje nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e isso tem um impacto direto na vida dos mais pobres do país. Hoje, mais de 11 mil pessoas morrem por ano por questões do saneamento básico. E aquelas que não morrem são as mais pobres, que sofrem com aprendizado na escola, que utilizam o serviço do SUS. Isso tem um efeito dramático no aumento da desigualdade do país. Ou seja, o presidente Lula toma uma decisão sem olhar para os números, os dados e os fatos, olhando só para uma questão ideológica atrasada e, segundo, beneficiando o corporativismo estatal, em detrimento do bem-estar da população. Esse é o grande problema. Isso aí é para manter cabide de emprego de estatal, porque não podemos esquecer que as estatais já têm esse oligopólio do saneamento básico no Brasil há décadas. E é justamente a incompetência, a falta de recurso para investimento que faz com que o Brasil tenha 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, sem acesso a esgoto tratado. Ou seja, o que este governo está fazendo é perdurando esta ineficiência, essa incompetência que castiga a população brasileira e indo contra uma medida tomada pelo Congresso Nacional, que foi a aprovação do Marco do Saneamento Básico, que permite o setor privado a investir para atingir uma meta. Nós já temos uma meta nacional definida pelo Congresso Nacional de universalização do saneamento básico até 2033. E para isso, Tiago, nós precisamos de 40 bilhões de reais de investimento por ano para atingirmos essa meta. Quando o governo toma uma atitude dessa, ele retarda este investimento. Ou seja, ao invés de começar agora, provavelmente nós não vamos atingir a meta por causa da irresponsabilidade desse decreto assinado pelo presidente Lula. Isto afugenta a concorrência, porque, por exemplo, imagina um fundo que está pensando em entrar na área de saneamento. Ao aprovar um decreto desse, o fundo desiste de participar, ou seja, diminui a concorrência, retarda os investimentos e vai continuar castigando a população brasileira só para o PT atender aos interesses corporativistas das estatais. Esses antros de ineficiências que não têm capacidade econômico-financeira para fazer os investimentos necessários para universalizarmos o saneamento básico. Uma dívida social vergonhosa que nós nunca conseguimos pagar por causa da incompetência do Estado brasileiro em gerir o saneamento básico.